Olá, sereias! Vim aqui na humildade para mostrar para vocês a make que eu uso para vídeo. Quer saber qual é? Então vem comigo! Então a primeira coisa que a gente vai fazer é prender o cabelo para não atrapalhar. Eu vou usar um creme facial que ajuda muito como primer, mas se você tiver um primer, pode usar ele também. Então espalhe todo no rosto e também vou usar um hidratante labial, conhecido mais como manteiga de cacau, para poder dar uma hidratada. A base que eu vou usar é da Ruby Rose, a L2 e a L5, fiz uma misturinha. Bom, gente, eu amei a cobertura dessa base, por mais que ficou um pouquinho clarinho no meu rosto, depois que ela seca, ela dá uma oxidada e fica o tom perfeito. A cobertura é maravilhosa, experimentem, sei que vocês também vão gostar. E eu vou passando ela em todo o meu rosto, passo também na orelha, no pescoço, para poder uniformizar toda a pele. Depois, com uma esponjinha, aquela em formato de queijinho, eu vou passando todo o rosto para dar aquela uniformizada, aquela selada na base, para não ficar com a marca do pincel, sabe? E, gente, realmente eu fiquei boba com essa base, ela é perfeita. Agora, com o meu pincel da Jasmine, que já tá acabando, tá ali no final, como vocês podem ver, eu vou fazendo o contorno da sobrancelha. Então, eu passo ele só em volta dos pelinhos. Eu não passo nos pelos, eu só passo em volta. E depois, com a ajuda da sombra e um pincel chanfrado, eu vou passando para poder preencher toda a sobrancelha em volta do lápis que eu passei anteriormente. E aí eu vou preenchendo com uma sombrinha mais escura e bem na frente, no início da sobrancelha, eu preencho com aquela sombrinha mais clarinha. Depois que eu termino de preencher toda, eu pego um pincel assim que tem essa esponjinha e vou esfumando toda a sobrancelha para poder tirar o excesso. É muito rápido, bem básico, assim só passando a sobrancelha. Ela dá um ar mais natural, tá vendo? Para a sombra, eu utilizei uma paleta de sombras da Mary Kay. Eu não tenho mais o nome dela, mas é uma bem marronzinha café, que eu pego um pincelzinho para esfumar e vou passando somente no côncavo, tá vendo? Eu vou dando mais ênfase no côncavo com uma cor marrom café, para poder dar aquele sombreado mais bonito, mais natural. Depois eu pego um pincel de esfumar e pego uma sombra um pouquinho mais escura, ó, um tom um pouco mais fechado de marrom, e eu vou passar somente no côncavo, dando uma leve esfumada na pálpebra também, mas eu vou marcar bem o côncavo e depois eu vou esfumar para a pálpebra. Feito isso, eu vou pegar um pincel de corretivo e vou usar o corretivo da Dylos, aquele bastão, e vou cortando ali a parte da pálpebra para fazer um mini cut crazy. Então, eu abro o olho para ver onde fica a marcação do meu côncavo certinho e vou passando o corretivo ali para marcar. No final dos olhos, eu passo o dedinho para poder não ficar tão marcado assim o corretivo, tá? Mas não tem segredo, é só você pegar o corretivo, vai marcando, vai cortando ali a parte da sombra e no final passa o dedinho para dar uma esfumadinha. Agora, sereias, como a gente gosta de brilhar, eu vou usar o pigmento da Dylos Pro número 8, dourado. E com a ajuda de um pincel que tem um formatinho de um lápis, eu vou pegando esse pigmento e vou colocando aos poucos na pálpebra, somente colocando ele. Eu não vou passar o pincel, eu só vou ir preenchendo com o pigmento. Vai ficar lindo. Depois eu volto com aquele pincel e a sombra que eu esfumei em cima no côncavo e passo um pouquinho mais para poder marcar a sombra. Agora eu pego uma sombrinha preta e um pincel mais em formato de esponjinha e vou depositando no final da sombra para poder marcar um pouquinho mais o delineado. E agora vamos terminar a pele. Com o corretivo da Ruby Rose também, aquele bem clarinho, eu peguei o L2, eu vou fazendo ali os pontos de iluminação, que é embaixo da olheira, ali no
formato de triângulo, coloco também no arco do cupido, no nariz e também na testa. Daí logo depois, com a ajuda da esponjinha em formato de queijo, eu vou batendo bem devagarzinho, como se estivesse esfumando também, para poder espalhar tudo isso e tirar toda a marcação que fica do corretivo e ficar uma coisa bem mais natural. Agora, com o pincel de pó, eu utilizei o pincel da Avon e o pó compacto da Vult número 3. Eu vou selando toda a base, todo o corretivo do meu rosto. E logo depois, com o pincel mais chanfradinho, eu vou usar um pó para contorno. Esse não é meu pó, mas eu utilizei porque estava mais próximo. Faço aquele biquinho de peixe e vamos lá. Bem ali, perto do bochecha, onde fica essa marcaçãozinha. Também vou passar na testa, também abaixo do queixo, para tirar a marquinha de papinha. E também vou passar no nariz. Esse pincel que eu vou utilizar não é o pincel adequado, mas eu só tinha esse no momento. Você pode usar um pincel um pouco mais fininho, que aí vai ficar perfeito. Logo depois, vamos fazer o sorrisinho para a Falciane para passar o nosso blush. Eu usei um blushzinho rosa, um pouquinho brilhoso. E também, no final, para iluminar toda essa make, eu uso o iluminador. Eu utilizo o iluminador da Ruby Rose também, que é o cor 1. E esse pincel de leque, e vou iluminando as partes que eu mais quero destacar, que é ali um pouquinho acima do blush, no arco do cupido, que fica lindo, e também passo na ponta do nariz, e passo um pouquinho acima da sobrancelha, que eu também gosto. Só cuidado para não exagerar no iluminador, porque senão fica uma coisa muito marcada, mas eu amo iluminador. Eu já voltei com o delineado e os cílios postiços prontos, e para finalizar eu vou passar um batom roxinho da Playboy. E é isso, sereias. É só ligar a câmera, se jogar e ser feliz gravando seus vídeos. Se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei e se inscreva no canal. Um beijo, sereias lindas! We'll go through the wastelands, through the highways.